Bom pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje para complementar eu vou falar da relação de Girardi, que é uma relação que trabalha com polinômios. Ó, seja um polinômio de grau 3, podemos utilizar a relação conhecida como relação de Girardi para encontrar suas raízes. Aqui eu tenho um exemplo do polinômio, p de x é igual a x ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Como o polinômio é um polinômio de grau 3, temos três raízes, que vamos chamar R1, R2, R3. Certo? Então, essa relação de Girardi ela serve para encontrar raízes de polinômio. E eu coloquei grau 3 porque os vestibulares geralmente vai até grau 3, não vai passar disso, né? Mas a relação de Girardi ele resolve polinômios de grau n, ou seja, qualquer polinômio pode ser resolvido teoricamente utilizando essa relação, certo? E aí eu trouxe essa relação e para finalizar uma questão para trabalhar com vocês. Ó, a relação ela faz o seguinte, ó, são três propriedades, né? Eu tenho R1 mais R2 mais R3 é igual a menos B sobre A. R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 é igual a C sobre A. E por último, R1 vezes R2 vezes R3 é igual a menos D sobre A. Certo? Geralmente nós vemos no colégio a relação de Girardi para polinômios de grau 2, que é conhecido como soma e produto, que é muito bom para você resolver várias questões de equação de segundo grau, de função de segundo grau, para encontrar as raízes. E aqui é basicamente a mesma coisa, só muda que lá nós temos a primeira propriedade é igual, certo? Apenas com duas raízes no caso, né? Mas é basicamente igual. A terceira propriedade também é basicamente igual, com duas raízes, que ou seja, R1 vezes R2 vezes R3 é igual ao termo independente, ou contrário, né? Menos o termo independente sobre A. Aqui basicamente a mesma coisa. E a segunda propriedade aqui, a propriedade que diferencia um pouco, que é o R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 é igual a C sobre A. Certo? Tendo em posse dessas três propriedades, nós conseguimos fazer algumas questões, certo? Encontrar raízes de polinômio. E aqui eu tenho um exemplo para a gente poder verificar essa propriedade, que é o seguinte, ó, resolva x ao cubo menos 8x quadrado mais 19x menos 12 igual a zero, sabendo-se que uma das raízes é a soma das outras, certo? Aí aqui eu tenho as relações para a gente verificar. E aqui eu vou para o papel, e no papel nós vamos resolver essa questão, certo? Vamos lá, eu tenho aqui, ó, eu vou chamar de P de x, né? É igual a x ao cubo menos 8x quadrados mais 19x menos 12, certo? Esse é o nosso polinômio. Eu vou isolar aqui os coeficientes, né? O meu A é igual a 1, o meu B é igual a menos 8, o meu C é igual a 19 e o meu D é igual a menos 12. Ficou meio apertado ali, mas dá para ver. Certo? Então eu tenho aqui os coeficientes, tenho o polinômio e tenho as relações. Bom, ele fala o seguinte, ó, eu chamei as raízes de R1, R2 e R3, certo? Essas são as minhas três raízes. E ele fala que uma raiz lá no polinômio é igual a outra. Aliás, uma é igual à soma das outras duas, certo? Eu vou dizer, você poderia pegar qualquer uma delas, mas eu vou chamar que R1 é igual a R2 mais R3, certo? Bom, e aí nós temos a relação. Eu vou voltar na relação aqui para vocês visualizarem. Eu tenho esta relação aqui, ó, que nós podemos utilizar,
que é a soma das raízes. Afinal, aqui eu estou falando de soma, né? Eu vou deixar esse quadro aqui com uma parte de R1 mais R2 mais R3 é igual a menos B sobre A, certo? E aí, o que eu faço para resolver essa questão? Bom, aqui agora vamos fazer o seguinte, ó. R1 mais R2 mais R3 é igual a menos B sobre A. Eu vou colocar R1 mais R2 mais R3 é igual menos B sobre A, menos 8 sobre 1. Isso implica dizer que R1 mais R2 mais R3 é igual a 8, correto? Menos 8 dá 8 sobre 1, continua sendo 8. Observe que aqui no começo eu falei que R1 é igual a R2 mais R3. E eu tenho aqui, ó, R2 mais R3. Então, eu vou colocar R1 mais R2 mais R3 é igual a R1. Eu vou já substituir. R1 é igual a 8. Isto me dá que 2 vezes R1, né? R1 mais R1 é 2R1, é igual a 8. Logo, nós temos que R1 é igual a 8 por 2, né? 8 dividido por 2, nós temos que R1 é igual a 4. Bom, agora nós encontramos uma raiz para esse polinômio. Feito isso, eu posso utilizar uma técnica muito boa que é Brio-Ruffini. Ou seja, já achei R1, eu preciso encontrar R2 e R3, certo? O Brio-Ruffini, ele fala o seguinte, que nós pegamos os coeficientes, que nós temos aqui 1, menos 8, 19 e 12, 1, menos 8, 19 e 12, e fazemos isso aqui, certo? Eu coloco a raiz aqui, e no momento que eu coloco a raiz aqui, eu consigo fazer uma operação que eu pego esse polinômio e transformo em um polinômio de grau 2. Eu saio de um polinômio de grau 3 e vou para um polinômio de grau 2. E como que essa técnica funciona? O primeiro passo é pegar o primeiro termo e descer. Eu pego o primeiro termo, multiplico pela raiz e coloco aqui embaixo. Ou seja, 1 vezes 4, 4, coloco embaixo do 8. Menos 8 mais 4 dá menos 4. E eu vou fazer a mesma coisa. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Menos 16, 19 menos 16 vai me dar 3. 3 vezes 4 dá 12. Eu já passei para cá. 12, menos 12 mais 12 dá 0. Isso me prova que esse 4 era uma raiz mesmo aqui do polinômio, certo? E agora, ó, eu vou pegar esses três fatores que ficaram aqui e vou montar um novo polinômio. Agora, um polinômio de segundo grau. X quadrados menos 4x mais 3, certo? E aqui agora nós podemos utilizar Bhaskara ou soma-produto, que na realidade é o Girardi, né? Só que aplicado a polinômios de grau 3, para encontrar as raízes. Eu não sei se tem, eu vou tentar aqui, se não conseguir, eu vou para a Bhaskara, certo? Para encontrar as raízes. Observe o seguinte, ó. Soma-produto, ele me fala o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui no cantinho, ó, que a soma, deixa eu ver aqui, ó, x1, x' mais x duas linhas é igual a menos b sobre a, e o produto x' vezes x duas linhas é igual a c sobre a, certo? Lembrando que a é 1, b é menos 4 e c é 3. Então, vamos lá. Menos b sobre a, menos 4 vai dar 4, né? 4 sobre 1 vai dar 4.
E C sobre A direto é 3. Então tem que achar dois números que multiplicado dá 3 e somado dá 4. Aqui se eu colocar 1 mais 3 dá 4 e 1 vezes 3 vai me dar 3. Ou seja, para a resposta o nosso R1, que foi a primeira raiz que nós encontramos, foi o 4. A nossa R2 eu vou dizer também que é 4 e o nosso R3 é 3, certo? Ou seja, a questão foi resolvida de uma forma bem simples, né? Se vocês observarem aqui, vou tirar um pouco o zoom, não demandou muito trabalho para resolver essa questão. Coisa simples nós solucionamos. Certo, pessoal? Então até a próxima. Tchau, tchau.